Livro de Êxodo capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Depois, tu farás chegar a ti teu irmão Arão e seus filhos com ele, do meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. E farás vestes santas a Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os que são sábios de coração, a quem eu tenha enchido do espírito de sabedoria, que façam vestes a Arão para santificá-lo, para que me administre o ofício sacerdotal. As vestes sacerdotais. Estas, pois, são as vestes que farão: um peitoral, e um éfode, e um manto, e uma túnica bordada, e uma mitra, e um cinto. Farão, pois, vestes santas a Arão, teu irmão, e a seus filhos, para me administrarem o ofício sacerdotal. E tomarão o ouro, e o pano azul, e a púrpura, e o carmesim, e o linho fino. E farão o éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, de obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 pontas, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada do éfode, que estará sobre ele, será da sua mesma obra de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E tomarás 2 pedras sardônicas e lavrarás nelas os nomes dos filhos de Israel. 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 nomes na outra pedra, segundo as suas gerações. Conforme a obra do lapidário, como lavor de selos, lavrarás estas 2 pedras, com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor em ouro as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel, e Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro. E 2 cadeiazinhas de ouro puro, de igual medida, de obra de fieiras farás, e as cadeiazinhas de fieira porás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra do éfode farás, de ouro, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido farás. Quadrado e dobrado, será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo, a sua largura. E o encherás de pedras de engaste, com 4 ordens de pedras. A ordem de um sárdio, de um topázio e de um carbúnculo, esta será a primeira ordem. E a segunda ordem será de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. E a terceira ordem será de um jacinto, de uma ágata e de uma ametista. E a quarta ordem será de uma turquesa, de uma sardônica e de um jaspe, engastadas em ouro serão nos seus engastes. E serão aquelas pedras segundo os nomes dos filhos de Israel, 12, segundo seus nomes. Serão esculpidas como selos, cada uma com seu nome, para as 12 tribos. Também farás para o peitoral cadeiazinhas de igual medida da obra de trança de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 anéis de ouro e porás os 2 anéis nas extremidades do peitoral. Então, meterás as 2 cadeiazinhas de fieira de ouro nos 2 anéis, nas extremidades do peitoral. E as 2 pontas das 2 cadeiazinhas de fieira meterás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras do éfode, na frente dele. Farás também 2 anéis de ouro e os porás nas 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estiver junto ao éfode por dentro. Farás também 2 anéis de ouro, que porás nas 2 ombreiras do éfode, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada do éfode. E ligarão o peitoral com os seus anéis aos anéis do éfode por cima com cordão de pano azul, para que esteja sobre o cinto de obra esmerada do éfode, e nunca se separará o peitoral do éfode. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para memória diante do Senhor continuamente. Urim e Tumim. Também porás no peitoral do juízo Urim e Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Também farás o manto do éfode todo de pano azul. E o colar da cabeça estará no meio dele. Este colar terá uma borda de obra tecida ao redor, como colar de cota de malha será nele, para que se não rompa. E nas suas bordas farás romãs de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, ao redor das suas bordas, e campainhas de ouro no meio delas ao redor. Uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã haverá nas bordas do manto ao redor. E estará sobre Arão quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor e quando sair, para que não morra. A lâmina de ouro puro. Também farás uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de selos, santidade ao Senhor. E atá-las com um cordão de fio azul, de maneira que esteja na mitra.
sobre a frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade das coisas santas, que os filhos de Israel santificarem em todas as ofertas de suas coisas santas, e estará continuamente na sua testa, para que tenham aceitação perante o Senhor. Também farás a túnica de linho fino e também uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordador. Também farás túnicas aos filhos de Arão e far-lhes cintos. Também lhes farás tiaras, para glória e ornamento. E vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também a seus filhos, e os ungirás, e os consagrarás, e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a carne nua, serão dos lombos até as coxas. E estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da congregação, ou quando chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua semente depois dele. Livro de Êxodo, capítulo 29. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Isto é o que lhes hás de fazer, para o santificar, para que me administrem o sacerdócio. Toma um novilho, e 2 carneiros sem mácula, e pão asmo, e bolos asmos amassados com azeite, e coscorões asmos untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás. E os porás num cesto e os trarás no cesto, com o novilho e os 2 carneiros. Então, farás chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Depois, tomarás as vestes e vestirás a Arão da túnica, e do manto do éfode, e do éfode mesmo, e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra de artífice do éfode. E a mitra porás sobre a sua cabeça, a coroa da santidade porás sobre a mitra. E tomarás o azeite da unção e o derramarás sobre a sua cabeça. Assim, o ungirás. Depois, farás chegar seus filhos, e lhes farás vestir túnicas. E o cingirás com o cinto, a Arão e a seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham um sacerdócio por estatuto perpétuo, e sagrarás a Arão e a seus filhos. E farás chegar o novilho diante da tenda da congregação, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do novilho. E degolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Depois, tomarás do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre as pontas do altar, e todo o sangue restante derramarás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, e o redenho de sobre o fígado, e ambos os rins, e a gordura que houver neles e queimá-los sobre o altar. Mas a carne do novilho, e a sua pele, e o seu esterco queimarás com fogo fora do arraial, sacrifício por pecado é. Depois, tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás o seu sangue, e o espalharás sobre o altar ao redor. E partirás o carneiro em suas partes, e lavarás as suas entranhas e as suas pernas, e as porás sobre as suas partes e sobre a sua cabeça. Assim, queimarás todo o carneiro sobre o altar. É um holocausto para o Senhor, cheiro suave, uma oferta queimada ao Senhor. Depois, tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça do carneiro. E degolarás o carneiro, e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o dedo polegar da sua mão direita, e sobre o dedo polegar do seu pé direito, e o resto do sangue espalharás sobre o altar ao redor. Então, tomarás do sangue que estará sobre o altar e do azeite da unção e os espargirás sobre Arão e sobre as suas vestes, e sobre seus filhos, e sobre as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois, tomarás do carneiro a gordura, e a cauda, e a gordura que cobre as entranhas, e o redenho do fígado, e ambos os rins com a gordura que houver neles, e o ombro direito, porque é carneiro das consagrações. E uma fogaça de pão, e um bolo de pão azeitado, e um coscorão do cesto dos pães asmos que estiverem diante do Senhor. E tudo porás nas mãos de Arão e nas mãos de seus filhos, e com movimento moverás perante o Senhor. Depois, o tomarás das suas mãos e o queimarás no altar sobre o holocausto por cheiro suave perante o Senhor, oferta queimada ao Senhor é. E tomarás o peito do carneiro das consagrações, que é de Arão, e com movimento moverás perante o Senhor, e isto será a tua porção. E santificarás o peito do movimento e o ombro da oferta alçada, que foram movidos e alçados do carneiro das consagrações que for de Arão e de seus filhos. E será para Arão e para seus filhos por estatuto perpétuo dos filhos de Israel, porque é a oferta alçada. E a oferta alçada será dos filhos de Israel, dos sacrifícios pacíficos, a sua oferta alçada será para o Senhor.
E as vestes santas, que são de Arão, serão de seus filhos depois dele, para serem ungidos neles e sagrados neles. 7 dias os vestirá aquele que de seus filhos for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da congregação para ministrar no santuário. E tomarás o carneiro das consagrações e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação. E comerão as coisas com que for feita expiação, para consagrá-los e para santificá-los. Mas um estranho não as comerá, porque santas são. E se sobejar alguma coisa da carne das consagrações ou do pão até amanhã, o que sobejar queimarás com fogo, não se comerá, porque santo é. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que eu tenho ordenado, por 7 dias os sagrarás. Também cada dia prepararás um novilho por sacrifício pelo pecado para as expiações e purificarás o altar, fazendo expiação sobre ele, e o ungirás para santificá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar e o santificarás, e o altar será santíssimo. Tudo que tocar o altar será santo. Isto, pois, é o que oferecereis sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia continuamente. 1 cordeiro oferecerás pela manhã e o outro cordeiro oferecerás à tardinha. Com um cordeiro, a 10ª parte de 1 efa de flor de farinha, misturada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e, para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. E o outro cordeiro oferecerás à tardinha, e com ele farás como com a oferta da manhã e conforme a sua libação, por cheiro suave. Oferta queimada é ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da congregação, perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. E ali virei aos filhos de Israel para que por minha glória sejam santificados. E santificarei a tenda da congregação e o altar. Também santificarei a Arão e seus filhos, para que me administrem o sacerdócio. E habitarei no meio dos filhos de Israel e lhes serei por Deus. E saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tenho tirado da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Livro de Mateus capítulo 21 do versículo 1 até o 22. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. E, quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfagé, ao Monte das Oliveiras, enviou, então, Jesus 2 discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia que está defronte de vós e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. E, se alguém vos disser alguma coisa, direis que o Senhor precisa deles, e logo os enviará. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, que diz: Dizei à filha de Sião: Eis que o teu rei aí te vem, humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. E, indo os discípulos e fazendo como Jesus lhes ordenara, trouxeram a jumenta e o jumentinho, e sobre eles puseram as suas vestes, e fizeram-no assentar em cima. E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E as multidões, tanto as que iam adiante como as que o seguiam, clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. E, entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? E a multidão dizia: Este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. A purificação do templo. E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito: A minha casa será chamada casa de oração. Mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E foram ter com ele ao templo cegos e coxos, e curou-os. Vendo, então, os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia e os meninos clamando no templo: Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. E disseram-lhe: Ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: Sim, nunca lestes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? E, deixando-os, saiu da cidade para Betânia e ali passou a noite. A figueira seca. E, de manhã, voltando para a cidade, teve fome. E, avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela e não achou nela senão folhas. E disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isso, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes:
Em verdade vos digo que se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito figueira, mas até, se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. E tudo o que pedirdes na oração, crendo o recebereis. O batismo de João. E, chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo, dizendo: com que autoridade fazes isso? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhes: eu também vos perguntarei uma coisa, se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isso. O batismo de João donde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: se dissermos, do céu, ele nos dirá: então, por que não o crestes? E, se dissermos, dos homens, tememos o povo, porque todos consideram João como profeta. E, respondendo a Jesus, disseram: não sabemos. Ele disse-lhes: nem eu vos digo com que autoridade faço. Agradeço a Deus pela oportunidade de estarmos juntos na leitura da sua palavra. Que Ele abençoe abundantemente a sua vida, fortaleça sua fé e ilumine seus passos. Hoje meditamos em Êxodo capítulos 28 e 29 e Mateus capítulo 21 do versículo 1 até o 22 e foi uma alegria compartilhar esse momento espiritual. Amanhã continuaremos nossa caminhada bíblica, confiando que Deus seguirá falando ao nosso coração. E não se esqueça, se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta este vídeo, comente e compartilhe para que mais pessoas sejam alcançadas.